Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Conhecendo a Carta aos Romanos. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será primeiras questões. Em segundo lugar, vamos falar sobre os destinatários e o propósito da epístola. Em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a gratidão de Paulo e a justiça de Deus revelada. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Primeiras questões. Autor da Carta aos Romanos. A Epístola aos Romanos é de autoria do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário de todos os tempos, que expandiu o Evangelho de Cristo em todo o mundo conhecido da época, fundando então inúmeras igrejas e que tinha como profissão fabricar tendas. Nascido na cidade de Tarso, da Cilícia, na Ásia Menor, e que, por razões não conhecidas, esta carta foi escrita materialmente por um amanuense, ou seja, aquele que escreve textos à mão, chamado Técio, segundo as palavras ditadas verbalmente pelo apóstolo Paulo. Vamos então fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 1, onde Paulo se identifica como servo de Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 18, versículos de número 1 ao número 3, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Portanto, aqui Paulo já em Corinto, onde ele escreveu a carta. Em Atos, capítulo de número 22, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Atos 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Portanto, aqui Paulo dizendo no local onde nasceu, no caso, Tarso da Cilícia. E finalizamos esta parte da autoria da carta aos Romanos, na própria carta aos Romanos, em seu capítulo de número 16, portanto, o último capítulo, Paulo diz no versículo 22. Aliás, exatamente, eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Portanto, aquele a quem Paulo escolhera para materializar a escrita da carta ditada por ele. Vamos falar agora sobre a data e local da redação da carta aos Romanos. Presume-se que Paulo elaborou a epístola aos Romanos em sua terceira viagem missionária,
numa data provável entre o final do ano de 55 depois de Cristo e o começo do ano de 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto, pois há menção à irmã Febe na carta, que era membro da igreja de Cencreia. O porto de Corinto nos induz a presumir que Paulo vivia naquele momento nesta cidade, ou seja, em Corinto. Em Romanos, capítulo 16, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Item número 2 da lição: os destinatários e o propósito da epístola. Destinatários da carta aos Romanos. Conforme menção clara na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo aponta como destinatários primário a todos os amados de Deus, cristãos fervorosos de grande fé que estavam na cidade de Roma. Considerando que, num sentido mais amplo, a epístola aos Romanos, em sua riqueza teológica, alcança a todos os leitores desta carta, em todos os tempos, desde a sua elaboração. Romanos, capítulo de número 1, versículo 7 a 8, Paulo aqui identifica os destinatários. Diz assim a palavra do Senhor: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Propósito da carta aos Romanos. O propósito central da carta é a de anunciar em profundidade espiritual, de forma sistematizada, sobre temas doutrinários teológicos, tais como pecado, a lei, julgamento, fé, obras, graça, idolatria, etc. A carta fala também sobre o plano de salvação em Cristo Jesus, sobre a natureza e a vida da igreja e sobre a situação posicional do cristão no mundo quanto aos valores sociais, morais e éticos, resguardando, neste contexto, a preservação do ensino da palavra de Deus, da defesa da fé cristã e a finalidade precípua de expansão do cristianismo pelo mundo. Romanos, capítulo 16, versículo 25 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus, conforme a revelação do mistério, guardando em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos falar agora sobre o item número 3 da lição: a gratidão de Paulo e a justiça de Deus
revelada. O apóstolo Paulo se sente muito à vontade e extremamente grato à igreja em Roma, e isto pela grande recepção deles aos preceitos do cristianismo. Tendo Paulo o desejo ardente de estar pessoalmente com eles em comunhão e alegria para crescimento mútuo da fé e do conhecimento de Cristo. Portanto, em Romanos, capítulo de número 1, versículos 9 ao 15, Paulo aqui expressa a sua gratidão para com os romanos. Diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, de algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Porque por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. A epístola, ela traz em seu bojo a justiça de Deus revelada em vários temas. Porém, o assunto central da carta, com relação à justiça de Deus revelada, está amparado na premissa de que a justiça de Deus se revela pela fé em Jesus Cristo. É o que está escrito na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Genericamente, a carta aos Romanos traz em seu corpo escritural os seguintes temas principais revelados ao apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, como tema principal, diz o apóstolo Paulo que todos os homens são pecadores e não há um justo sequer diante de Deus. E nesta condição, todos os homens necessitam da salvação em Cristo Jesus, porque haverá um juízo de Deus, um julgamento divino justo para com todos os homens. É o que diz na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 1, versículo 18 a 32, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis,
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, aqui nós temos a idolatria e a depravação dos homens, apontada pelo apóstolo Paulo, na condição de que todos os homens são pecadores e não há um justo sequer diante de Deus. Não há um justo sequer diante de Deus. Outro texto que também corrobora, que também ratifica esta condição de todos os homens como pecadores, é o que está em Romanos, capítulo 3, versículos 9 a 20, que diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos. Há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, este texto coloca que todos os homens são pecadores. Um outro texto ainda na carta aos Romanos, que coloca esta condição de que haverá
para os homens um juízo de Deus, está na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 2, versículos 1 a 16, que diz o seguinte: portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque o que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-os ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Portanto, neste primeiro ponto, nos textos que nós lemos, estabelece que todos os homens são pecadores e que haverá um julgamento divino justo, chamado juízo de Deus, para os nossos procedimentos aqui na terra. Item número 2. A carta aos Romanos também fala sobre a justificação do homem. E ela diz que a justificação do homem só é eficaz pela fé em Jesus Cristo e não por obras, para termos a paz com Deus. E o primeiro texto que menciona sobre a justificação do homem pela fé em Jesus Cristo está no capítulo de número 3, do versículo 21 ao 31, que diz: mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de tudo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Outro texto que trata da justificação do homem pela fé em Jesus está em Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 8 até de número 18 até o 25, que diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Portanto, aqui a justificação de Abraão pela fé confirmada que ele teve em Deus. Mas também em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 11, diz que a justificação pela fé nos traz a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Como terceiro tema do corpo escritural da carta aos Romanos, nós temos que o salário do pecado do homem é a morte eterna, mas a graça de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículos 20 a 23, diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais.
porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso futuro para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como quarto tema principal do corpo escritural da carta aos Romanos, diz que todo homem, após ser justificado pela fé em Jesus, deve rejeitar as obras da carne e ter uma vida no Espírito, em santidade, segundo a imagem e semelhança de Deus. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo 7, do versículo 7 ao 25, que diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. De forma que outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o que bem prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Portanto, aqui Paulo fala sobre a lei, o pecado e sobre o conflito interno, no interior do homem, entre fazer o bem e não fazer o mal. Ainda neste contexto de que todo homem, após ser justificado pela fé em Jesus, deve rejeitar as obras da carne e ter uma vida no Espírito, nós podemos ler em Romanos, capítulo de número 8, do versículo 1 até o 17, a mesma condição de viver em Espírito, porque quem vive no Espírito, nenhuma condenação há. Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma,
pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Portanto, aqui a vida no Espírito. E fechando ainda em Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 39, nós temos também uma alusão direta da intercessão do Espírito em nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a vida no Espírito, onde nós temos as provas e a certeza do amor de Deus na nossa vida. Como o quinto tema da carta aos Romanos, nós temos, o apóstolo Paulo diz que a incredulidade e a rejeição da justiça de Deus foi realizada por parte dos judeus. Ou seja, os judeus não receberam a Cristo como Salvador e Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz que o Senhor nosso Deus vai restaurar a salvação desta nação de Israel, a nação escolhida por Deus, e ainda mostra neste contexto a maravilhosa sabedoria de Deus. É o que nós podemos ler em Romanos, capítulo 9, versículos 1 a 5, que diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, tendo grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, são israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Em Romanos capítulo 10, também versículos 1 a 15, ele menciona essa rejeição dos judeus para com a justiça de Deus. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, os israelitas, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, mas justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas temos em Romanos, capítulo de número 11, versículo 25 a 36, o último desígnio de Deus, que é a misericórdia para com todos, inclusive para com Israel,
e a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Diz assim a palavra do Senhor: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como sexto tema da carta aos Romanos, aí o apóstolo Paulo fala sobre as responsabilidades sociais, morais e espirituais dos cristãos, como a dedicação ao serviço do reino de Deus, o uso dos dons espirituais, o amor ao próximo, o fazer sempre o bem, não julgar o próximo, imitar a Cristo e outras admoestações. Vamos então fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 a 20, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos.
Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. No capítulo 13, do versículo 8 ao 14, fala sobre o amor ao próximo, como responsabilidade social e espiritual. O amor ao próximo cumpre a vontade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus. E nada disponhas para a carne no tocante às suas concupiscências. Ainda em Romanos, capítulo 15, versículo do 1 ao 14, diz a palavra de Deus que nós devemos imitar a Cristo, ser imitador de Cristo. E nesta leitura nós vamos então ver que imitar a Cristo é uma ordenança de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, devemos imitar o caráter moral do Senhor. Diz assim a palavra: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito: as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordantemente e a uma voz, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Neles os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito,
de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos ademoestardes uns aos outros. E finalizando, em Romanos 16, 17, 20, vem as últimas ademoestações. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Portanto, nesta leitura que nós fizemos, ainda que longas, mas necessárias para compreendermos então qual é uma visão panorâmica da carta, dos assuntos contidos na carta aos Romanos, que nas próximas 12 lições estudaremos estes temas com mais profundidade. Neste momento, temos apenas a visão, e recapitulando, foram 6 temas principais desta carta. Primeiro, que todos os homens são pecadores, e não há um justo sequer diante de Deus. E nesta condição, todos os homens necessitam da salvação em Cristo Jesus, porque haverá um juízo de Deus, um julgamento divino justo para com todos os homens. Em segundo lugar, falamos sobre a justificação, que a justificação do homem só é eficaz pela fé em Jesus Cristo e não por obras, para termos a paz com Deus. Em terceiro lugar, falamos que o salário do pecado do homem é a morte eterna, mas a graça de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Falamos também, em quarto lugar, que todo homem, após ser justificado pela fé em Jesus, deve rejeitar as obras da carne e ter uma vida no Espírito, em santidade, segundo a imagem e semelhança de Deus. Em quinto lugar, nós falamos sobre a incredulidade e a rejeição da justiça de Deus por parte dos judeus, mas também que há a promessa da restauração e salvação da nação de Israel. E falamos também sobre a maravilhosa sabedoria de Deus. Em sexto e último lugar, falamos sobre as responsabilidades sociais, morais e espirituais dos cristãos, bem como a questão nestas responsabilidades sociais, morais e espirituais, sobre a dedicação ao serviço do reino de Deus, o uso dos dons espirituais, o amor ao próximo, o fazer sempre o bem, não julgar o próximo, imitar a Cristo e outras ademoestações. Estes temas nós estudaremos no decorrer das 12 lições avante, de forma mais detalhada. Concluindo a nossa aula de hoje, a revelação que todo homem é pecador e carece da glória de Deus, nos coloca na condição de uma condenação eterna, que foi transformada em salvação e vida eterna pela graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que nos transportou das trevas para a luz, do reino do seu amor, pela revelação da justiça de Deus por meio da fé.